Decorria o ano de 2022, não sei se foi 2022, já foi no início de 2023, e enquanto deputado na Assembleia da República, no meu primeiro mandato, numa audição com a ANAFRA, a Associação Nacional de Freguesias, interpelei a mesma no sentido de entender como é que as juntas de freguesia continuavam a emitir atestados de residência para estrangeiros da maneira como estavam, sem qualquer cruzamento de dados entre as próprias freguesias e com critérios muito díspares entre todas elas, inclusive até nos valores e na forma como emitiam os documentos. E tudo isto surgia porque, na sequência de denúncias que nós tínhamos tido e que fomos verificar ao local, relativas à Rua do Bem Formoso e o facto de uma rua com pouco mais de 400 metros, com pouco mais de 10 prédios, ou exatamente 10 prédios, termos 10 mil atestados de residência passado pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e termos também a colaboração por parte da Junta de Freguesia de Arroios, que no anterior mandato, quando Margarida Martins, a ex-senhora da Abraço, que utilizava a Polícia Municipal e utilizava os carros da Junta de Freguesia para ir fazer compras, mas agora focando no que é essencial, quando Margarida Martins colocava inclusive as verbas dos atestados de residência no orçamento como sendo uma das receitas importantes para a freguesia, ou seja, no meu entendimento se existiu ali um apoio e auxílio à imigração ilegal por parte das juntas de freguesia que estavam a passar desenfreadamente os atestados de residência e que os relatos que tínhamos era que as pessoas para obterem os atestados de residência bastava comparecerem com duas testemunhas. Basta percebermos um bocadinho que é humanamente impossível termos 100 pessoas a viver na mesma residência. E se existisse, de facto, uma forma séria de olhar para este problema, as juntas de freguesia nunca iriam emitir os atestados de residência. Bom, 2 anos depois, aproximadamente, ou pouco mais de 2 anos depois, assistimos esta semana a uma ação policial levada a cabo pela PSP, pela Polícia Judiciária, já com competências transitadas do CEF, inclusive com a presença da própria AIMA, no Martim Muniz, que pertence à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, mas ficámos todos sem saber exatamente quais as consequências desta ação policial. E ficámos todos sem entender, sabendo que existiu uma intervenção que teria a ver com a alegada existência de empresas que faziam a entrada e a legalização das pessoas no nosso território para depois as circular pelo espaço Schengen e poderem entrar pela Europa. Curioso. Curioso que isto é tudo aquilo que o Chega anda desde 2019 a alertar, que temos alertado nos sucessivos mandatos e que os diversos deputados do Chega alertam para esta situação pelo facto, e eu sei do que estou a falar porque fui um dos que denunciei esta situação, inclusive numa audição regimental com o primeiro-ministro António Costa, eu falei desta situação e da forma como estávamos a fazer isto. Portanto, focando, obviamente o problema não está circunscrito apenas a Lisboa e à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, é um problema que tem sido de âmbito nacional, já tinha acontecido no Samuca, acontece em Braga, acontece por todo o lado, e sabemos os problemas graves que daqui advêm com uma consequência direta na forma como a sociedade acaba por ter que lidar com isto. E não vou agora discutir a guerra deles, dizerem, mas esta gente contribui para a segurança social, não contribui nada, ou contribui versus aquilo que nós perdemos com a perda de valores de jovens que vão para fora porque não têm trabalho condigno, nem remuneração condigna cá em Portugal. Estamos a perder porque se apoiássemos os nossos jovens não teríamos que ter esta mão de obra barata, explorada e escravizada como está a acontecer em Portugal. Isto tudo acontece numa semana em que não alavancam a notícia e não vão esmiuçá-la ao detalhe, porque não querem, por isso, simplesmente dar razão ao Chega. Mas como se não chegasse hoje mesmo, nós temos as notícias que no Centro de Apoio aos Imigrantes, que fica localizado em Louros, na Badela, existiu ontem um esfaqueamento dos imigrantes, porque existiram incidentes graves dentro do centro. Eu vi a notícia há pouco, já não me recordo se foi ontem ou se foi hoje que isto aconteceu. Ou seja, não me venham dizer que não existe um problema grave com segurança, porque o relatório anual de segurança interna é claro em relação ao aumento da violência, o relatório anual da segurança interna é muito claro em relação ao aumento que tem existido, principalmente na área metropolitana de Lisboa, e apesar do o governo ter escondido a origem dos criminosos, nós temos informações e sabemos perfeitamente, e a menos que o governo queira continuar a esconder isto, e a nova diretora de reinserção e serviços prisionais deveria vir esclarecer se é verdade ou se é mentira que dentro de alguns estabelecimentos prisionais em Portugal temos a lotação completamente sublotada, porque temos um problema, e posso dizer já e denunciar aqui um caso concreto, o caso da Carregueira.
temos um problema sério de gente que está detida preventivamente a aguardar julgamento, muita gente proveniente do Indostão e relacionada com crimes sexuais. E pode ir o polígrafo, pode ir quem quiser, porque o polígrafo já há uns anos atrás, há um ano e pouco, disse que uma das minhas denúncias era mentira depois de confirmado. E quando eu denunciei que as pessoas que chegavam a Portugal, para poder ter aqui alguma legalização encapotada durante 6 meses, dirigiam-se a uma esquadra da PSP ou a um quartel da GNR, confirmavam ou diziam que tinham sido alegadamente furtados os seus documentos ou que tinham perdido os seus documentos, e o procedimento normal é passar-lhe um documento de substituição que é válido, atribuído pela PSP e atribuído pela GNR, que não têm culpa nenhuma, mas qualquer cidadão tem direito a este documento caso diga que o perdeu. E com este documento começavam então o processo de depois ir à junta de freguesia. Portanto, o sistema não está preparado para lidar com esta nova realidade. E os sucessivos governos, nomeadamente o anterior de António Costa e o atual, Luís Montenegro, recusa-se a olhar para este problema de uma forma séria e de blindar as regras de maneira que o sistema não seja tão frágil que chega a ser ridículo nós assistirmos aos TikToks e aos Instagrams de gente estrangeira a dizer a forma fantástica e maravilhosa como é possível vir para Portugal e obter a sua documentação. Não tenho grandes dúvidas que o que aconteceu no Martim Moniz tem a ver, de certeza absoluta, com a exploração e tráfico humano, e que obviamente tem o apoio e auxílio à imigração ilegal, que é crime. Já por falar e para terminar, falando em apoio e auxílio à imigração ilegal, também ninguém me respondeu absolutamente nada, nem explica aos portugueses, e esses sim temos que responder, o que é que aconteceu com aquelas pessoas que estavam na Igreja dos Anjos e que Carlos Moedas fez aquela benfeitoria e vai para santo de dizer que utilizou o dinheiro do erário público, alegadamente sem ter votado essa deliberação na reunião de Câmara, utilizou o dinheiro do erário público para colocar estas pessoas a viver em hostel, em residenciais ou em hotéis. Ou então, ou eu estou muito distraído, ou contrair uma dívida destas, ou usar dinheiro do Estado numa lógica de proteger e beneficiar imigrantes ilegais que não têm documentação nem deveriam estar a residir no país, no meu entendimento, de acordo com a lei, também é apoio e auxílio à imigração ilegal. Portanto, parem lá de estar constantemente a governar para tentar tapar o sol com a peneira e evitar de dizerem no Jornal das 8 que o Chega tem razão, e governem de facto para as pessoas e entendam que todo este tipo de comportamento e o princípio de ser tão fácil, mas tão fácil, entrar no nosso país e obter os documentos básicos para depois iniciar o processo de legalização, isto é tão fácil que se torna ridículo e, para além de colocar em causa a nossa sociedade, a nossa cultura e as nossas tradições, acaba por ter depois esta consequência, porque nem para estas pessoas, eles são bons porque acham que vão ajudar as pessoas a fazer o que quer que seja, não vão ajudar absolutamente nada, porque as pessoas acabam por entrar nesta mendicidade, acabam por estar relacionadas com crimes, como aconteceu agora no centro de imigrantes, e aquilo que fazemos é cada vez mais degradar o nosso conceito de sociedade. E para quem se diz humanista, que é aquilo que eles batem sempre no peito, a dizer nós não temos a visão do Chega porque somos humanista, ser humanista não é permitir que as pessoas cheguem a Portugal para depois a seguir viver em antigos abrigos para porcos uns em cima dos outros, porque se isso é ser humanista, então eu vou ali e já venho. Isso é pura e simplesmente uma vergonha, falta de capacidade de gestão, falta de capacidade de liderança e falta de capacidade de dizer que as regras são para cumprir, para o bem e para o mal. E onde há direitos, existem deveres. Numa altura que se fala tanto da questão da habitação municipal por outros motivos, obviamente que nós temos que olhar para a questão da habitação municipal e perceber que não temos que dar habitação municipal a quem acabou de chegar e que nunca fez descontos para a segurança social e que nunca fez nada em prol do país. Existe, de facto, muita gente em Portugal, portugueses, que precisavam de apoio e precisavam de auxílio, e esses não lhes é dado porque os critérios de atribuição das casas são sempre muito duvidosos e estão no livre-arbítrio do Presidente da Câmara, na forma como vai fazer e como vai regulamentar. Mas aí já ninguém vem reclamar absolutamente nada em relação aos regulamentos municipais de habitação. O que é importante é proteger outro tipo de interesses, que esses são aqueles com quem eles têm estado preocupados. Aquilo que acontece nos arredores de Lisboa e em Lisboa, em habitações municipais, que continuamos a permitir que máfias façam a gestão do bairro, que existam inclusive questões de gente que tem o contrato de titularidade da casa,
que não a ocupa porque tem outras fontes de rendimento e que tem estas casas a serem subarrendadas ilegalmente ou então exploradas como sendo hostels e ter 20 e 30 pessoas lá dentro, ou ainda pior, ter as pessoas a viver num sistema de cama quente, que são aqueles que durante o dia trabalham, dormem naquela cama à noite, os que trabalham durante a noite dormem naquela cama durante o dia. Então, situações relatadas de oscilação de valores entre 100 a 200 euros, depende da localização de proximidade do metro ou do comboio, e as pessoas vivem assim. É isso que consideram que precisamos de imigração? Ou o que estão a fazer é criar aqui um novo conceito de escravos e um novo conceito de população que eles próprios, e os partidos socialistas e toda a esquerdalha, os coloca como sendo uma classe menor da sociedade. Afinal, quem é racista e afinal quem é xenófobo? Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.